em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim para nós. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, estava lá. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, e Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante será chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Turista ou peregrino? Qual dessas 2 metáforas, qual dessas 2 imagens representa bem a minha experiência de fé? Nós, quando pensamos na nossa experiência de fé, na nossa jornada cristã, nós estamos muito mais próximos de um turista ou de um peregrino. O turista é aquele que tem bem definido o seu destino. Então, imagine você consegue, depois de muita luta, muito sacrifício, de um tempo de trabalho, você consegue fazer uma reserva e planejar uma viagem de férias. Então, o que você, como um bom turista, faz? Você define para onde vai. Se você puder, você procura uma agência, ou você se programa de outras formas, mas você já decide para onde você vai, os passeios, o itinerário, você já tem tudo programado, já tem mais ou menos o tipo de programação que você espera viver ao longo daqueles dias. Porque tudo que você quer é estar naquele lugar onde você sonhou e que todos os seus dias ali, como turista, sejam perfeitos. Que tudo saia conforme o seu script, o seu itinerário. E geralmente o turista não se preocupa muito com o deslocamento. Geralmente o turista está de olho lá, para o lugar onde ele está indo. Tudo que ele quer é estar lá naquele lugar e desfrutar daquele momento lá. E se alguma coisa na viagem sai errado, como por exemplo um pneu furado, um problema na mecânica, um atraso, um acidente, um engarrafamento, você como um bom turista fica chateado, porque a sua reserva começa às 14 horas e você vai atrasar. Você economizou tudo, você quer desfrutar de cada minuto daquele hotel, daquele tempo, tudo que você quer é chegar. E se alguma coisa lá também não sai do jeito que você esperava, você fica chateado. O restaurante que você queria ir está lotado. Aquele prato especial, o fornecedor não entregou a tempo a carne, vai ter que mudar. Aquela cachoeira não deu uma tromba d'água, não é inviável entrar. A maré está muito alta. Então, quando as coisas vão se desfigurando, desconfigurando, o turista fica chateado, porque na mente dele já tinha tudo organizadinho. O script, o andamento, tudo certinho. O peregrino não. O peregrino também tem bem definido o seu destino. Por exemplo, ele sai e sabe para onde ele vai. Ele está, por exemplo, peregrinando para um local. Ele quer viver uma experiência lá.
Então ele pega algumas coisas, mochila, vai a pé. E o peregrino, diferente do turista, ele se aventura no caminho. Se aventura. Ele sai andando. Ele não está preocupado com o itinerário. Porque o próprio caminho é para o peregrino a própria experiência. Lá será muito bom. Lá será maravilhoso, com certeza. Estou indo para um local. Vou desfrutar de coisas lá, para onde estou indo. Mas o caminho também é importante. E quando o peregrino retrata a sua experiência daquela peregrinação, ele vai contar, às vezes, até que aquela chuva, aquela queda, aquele calo, aquele machucado, aquela desventura, isso tudo ele coloca na conta da aventura. Ele não vai olhar para essas desventuras com chateação, porque ele se sujeitou às intempéries do caminho, às dificuldades, às desavenças, os imprevistos. E ele ri disso, porque ele se lançou para o desconhecido. Então o turista tenta ou pensa ter controle da sua própria experiência. E como eu disse, se alguma coisa sair errado, quem é o gerente? Chama o gerente para mim, por favor. Ele começa a reclamar, porque ele está no direito, ele está no controle da situação. O peregrino, se alguma coisa sai errada, ele ri. Ri. E se for um cara bem-humorado, até posta, faz piada de si. Acredita que eu fui, furou o pneu, a gente teve que parar, eu caí, machuquei aqui. Ele se diverte, por quê? Ele está à deriva do caminho, não abandonado, está vivendo, por quê? Ele sabe que ele não tem controle, ele se lança para uma aventura. Ambos têm um destino, ambos têm um local para onde vai, mas cada um tem um tipo de experiência. Um pensa ter o controle, o outro sabe que não tem e se lança. Turista ou peregrino? Quando a gente pensa na nossa experiência de fé, precisamos refletir que tipo de experiência nós estamos vivendo nessa jornada cristã. Somos turistas ou somos peregrinos? E essa experiência aqui que nós lemos, esse encontro de Jesus com alguns discípulos, especialmente com Pedro, vai nos ajudar a pensar que tipo de experiência que estamos tendo e até mesmo para que tipo de experiência Jesus está nos chamando para vivermos. Perceba o que acontece aqui. Versículo 35, o texto começa dizendo que João Batista, estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Ele já havia anteriormente, se você acompanhar a leitura de João, do Evangelho de João Batista já havia anteriormente olhado, identificado que esse homem que havia surgido na Galiléia, que estava pregando, fazendo algumas coisas, era ele, o Messias. Nele estava, de fato, a presença de Deus e o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Então, diante dos seus discípulos agora, ao ver Jesus passando, ele mais uma vez, ele dá testemunho a respeito de Jesus. E o que ele vai dizer? Exatamente o que ele havia dito na passagem anterior. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Então ele está na companhia de 2 discípulos, um deles é André. Então imagine, Jesus está passando, ele já havia testificado isso, mas enquanto Jesus está passando, é como se ele olhasse para os seus 2 pupilos e dissesse assim: ei, vocês andaram comigo até aqui, mas como eu já falei para vocês diversas vezes, competia a mim preparar o caminho para algo superior, para alguém superior. Então abram os olhos de vocês e olhem, está vendo aquele que está indo lá, aquele que está andando, que está caminhando, ele é o Cordeiro de Deus e ele tira o pecado do mundo. Então João Batista faz o que? Ele lança os seus discípulos para que eles sigam a Jesus. Então André e o outro, provavelmente Filipe aqui, saem então em direção a Jesus. O texto vai dizer que prontamente eles começam a seguir Jesus, e eles vão caminho afora. Jesus então está indo, e eles começam a ir após ele. Numa certa altura, Jesus, percebendo que estava sendo seguido, eles não eram stalkers, estava seguindo Jesus, ele olha, ele volta-se para esses 2,
e faz uma pergunta muito interessante, muito importante. O que vocês estão procurando? O que buscais? O que vocês esperam de mim? Vocês estão me seguindo agora, vocês estão vindo atrás de mim. O que vocês esperam de mim? O que vocês querem saber? O que vocês esperam receber de mim? E aí Jesus faz essa pergunta para eles, e eles respondem também com uma pergunta. Muito interessante. Perceba que o texto é cheio de perguntas. Rabi, ou mestre, onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? E assim como a pergunta de Jesus, que tem a ver com a motivação desses dois ao segui-lo, essa resposta / pergunta de André e o outro é significativa. Porque num primeiro momento, a gente pode entender, e de fato a princípio é isso, eles querem saber onde, qual é o local, qual é o lugar onde Jesus, como rabi, preste atenção que eles estão chamando Jesus de rabi, de mestre. Todo rabino, todo mestre, nesse contexto, tem um lugar fixo, uma espécie de uma escola, uma sinagoga, uma casa, onde ele, como mestre, se assenta para que possa ensinar, possa transmitir o conhecimento. Então, o que eles querem é, como é que a gente faz para pertencer, entre aspas, ao seu clube? A gente se vincular ao seu departamento. Podemos colocar aí, entre muitas aspas, a sua igreja. Como é que a gente faz? Onde, em que local você se assenta para que a gente possa experimentar desse conteúdo, dessa palavra, já que o nosso ex-mestre nos lançou para você? Então, o que eles esperam ouvir é o que todo rabino tem para oferecer, um endereço. Um endereço. Olha, você pode ir lá na rua direita, ou na rua número 4, você vai ali, na casa amarela, na casa cinza, dá um endereço. Ele poderia muito bem ter dado a esses dois um endereço. Só que o que João, o evangelista, está dizendo para nós, vai muito além, porque a pergunta dos dois aqui, esse verbo que é traduzido por morar, na verdade, a melhor tradução para nós aqui seria permanece. Onde o Senhor permanece? Essa ideia, onde você coloca os seus pés, fixa os seus pés, onde você se posiciona, onde você está fixado. Onde? E aí, qual vai ser a postura de Jesus? Ao invés de lhes dar um endereço, uma localização, ou se fosse hoje, mandasse aí um link do GPS para eles, ele faz um convite. Venham e vejam. Venham e vejam. E uma das intenções do evangelista é responder para nós onde Jesus permanece e como faço eu para permanecer com ele também. Onde? Por isso, o evangelista vai dizer para nós algumas coisas muito sérias a respeito de Jesus. Ele não é um mestre qualquer que se assenta num local. João vai falar a respeito de Jesus que ele é lá do alto. Ele é lá do alto. Ninguém jamais viu a Deus. Somente o unigênito que primeiro lá estava. E ele se encarnou, esvaziou, se tornou-se palavra no meio de nós. Ele não tem essa origem humana, ele vem de cima. Ele vem primeiro de um lugar onde estava com o Pai. Ele e o Pai são um. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Há uma permanência de Jesus, não em um local. Jesus não permanece num endereço. Jesus permanece numa pessoa. Jesus permanece no Pai. A ponto de se dizer a partir de si, quem olha para mim, vê o Pai. Vê o Pai. Jesus está onde o Pai deseja que ele esteja.
Eu desci do céu para quê? Para fazer a vontade daquele que me enviou. Para fazer a vontade daquele que me enviou. E ao conversar com Nicodemos, ele vai dizer algo marcante. Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você não consegue identificar de onde vem. Você ouve um som. Você ouve o vento. Você vê a manifestação do vento. O vento em si você não vê. Mas você sabe que ele está. Você não sabe de onde vem, muito menos para onde vai. E aí ele completa: assim é todo aquele, aquela que é nascido do Espírito. Então, onde Jesus permanece, onde o Espírito Santo sopra. Onde o Espírito Santo sopra. Onde o Espírito Santo sopra. Onde Deus tem um propósito, Jesus está ali. Jesus fixa-se ali. Se coloca ali. Onde o Pai deseja, onde o Espírito Santo sopra. Então, quando você lê o Evangelho de João, ele tem umas características muito interessantes. Mateus, Marcos, Lucas, eles têm uma espécie de itinerário, de roteiro, de geografia, de forma reta, é retilíneo. Jesus começa o seu ministério na Galileia, lá no norte, começa a realizar algumas coisas, a sua fama vai se espalhando, é chegada a sua hora, ele começa então a se deslocar para o sul. E aí ele passa pela Samaria, fica um tempinho lá, depois ele segue para a Judéia, para Jerusalém, onde ele faz as suas últimas obras e, consequentemente, ele é preso, torturado, crucificado, morto, e aí ele ressuscita. Então é um itinerário simples: Galileia, Samaria, Judéia, reto. Basta você ler com calma Mateus, Marcos e Lucas, que você vai perceber esse itinerário reto. Ele está na Galileia, depois vai para Samaria, Judéia, e ali ele se encerra. No final, ressuscitado, ele volta para Galileia, onde ele encontra-se com seus discípulos. João. A gente fica zonzo lendo João. Por exemplo, no capítulo 1, ele começa o seu ministério, ele surge Judéia, está lá no sul. Está lá no sul. No versículo 43, ele vai para Galileia. Aí ele entra no capítulo 2, na Galileia. No capítulo 3, quando ele está dialogando com Nicodemos, onde que ele está? Na Judéia. Na Judéia. Aí no capítulo 4, ele segue para Galileia, mas passa na Samaria. Capítulo 4. No finalzinho do capítulo 4, ele chega na Galileia. No capítulo 5, onde Jesus está? Na Judéia, voltou para o sul. E aí no capítulo 6, no momento de Páscoa, isso é muito importante, enquanto os judeus migram para Jerusalém, para o sul, para a Judéia, e Jesus estava na Judéia no capítulo 5. Quando chega a Páscoa, quando nos informa o capítulo 6, onde Jesus está? Na Galileia, está lá no norte. Aí no final do capítulo 6, quando ele encerra o diálogo, entra o capítulo 7. Onde Jesus está? Ele vai para a Judéia. Já ficou zonzo? Um itinerário maluco. Ora ele está na Judéia, daqui a pouco ele está na Samaria, vai para Galiléia, depois vai para Samaria, Judéia, depois volta para cá. E nesses espaços, sempre em locais impróprios. Por exemplo, no capítulo 5, há uma festa em Jerusalém. Uma festa. Os judeus estão aonde? No templo. O templo ornamentado, liturgia pronta, festa, todo mundo bonitinho, todo mundo cheiroso, aquele momento maravilhoso. Onde que Jesus está? Jesus está nas periferias do templo, num tanque onde tem pessoas paralíticas, leprosas, doentes. Por que ele está lá? Porque o Espírito Santo tem um propósito na vida de alguém que está lá. E é justamente uma festa que celebra a libertação. E Jesus não está no templo, Jesus está num tanque do lado de fora, completamente impuro. Capítulo 4, ele está onde? Na Samaria, conversando com quem? Com uma mulher adúltera. Capítulo 8, ele está com quem? Também conversando com uma mulher adúltera, impedindo que ela seja apedrejada.
Capítulo 9, tem uma festa no templo. Jesus está onde? Passeando do lado de fora, curando um cego de nascença. Há uma festa linda em Jerusalém. Onde que Jesus está no capítulo 11? Em Betânia. Por quê? Porque o seu amigo Lázaro está morto. Então você percebe onde Jesus está? Jesus não está conforme a agenda da religião, conforme a agenda de Jerusalém, os sacerdotes, a tradição. Jesus está onde o Espírito Santo de Deus sopra para que ele esteja. Por isso o convite que ele faz a esses dois: venham e vejam. Sabe por quê? Sabe por quê, André? Não dá para eu te dar um endereço. Pode ser que você chegue lá onde eu estava e eu não esteja mais lá. Por quê? O Espírito Santo já mandou que eu vá em outro lugar. E eu estarei lá. Então é necessário que, ao invés de você me procurar no endereço, que você ande comigo. E só assim você de fato vai ver o que você precisa ver. Que eu sou quem eu sou. O Messias. Você percebe isso? E o que André faz? Vai, se lança. André e o outro vão e ficam com ele, permanecem com ele, têm essa experiência. E o resultado disso, o que André vê na pessoa de Jesus, faz com que ele então vá até a sua família, até a sua casa e testemunhe a respeito de Jesus para quem? Para o seu irmão, o famoso Simão Pedro. E ele vai então até o seu irmão com uma declaração interessante: Pedro, achamos. Nós tínhamos expectativas, Pedro. Nós estamos ligados nessa tradição. Deus está fazendo algo no mundo. Ele prometeu que faria, que ele enviaria um libertador, que ele enviaria um salvador. E Pedro, nós achamos. Vem comigo, eu fui e andei um pouco, estou com ele, e eu já posso testificar, é ele. Vem comigo. E aí o que acontece? Simão Pedro vai, e quando ele chega até a presença de Jesus, acontece algo muito interessante. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus olhou para Pedro, olhou para Simão. E não é aquele olhar simples de você perceber que tem alguém, de simplesmente não ser cego, sabe? Aquele olhar que você passa os olhos, tá ali, fulano está ali. Não é esse olhar. Sabe aquele olhar quando você apronta alguma coisa? Sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido te dá aquela olhadinha assim, você se sente nu. Você sabe que ela está olhando, que essa pessoa está olhando lá dentro de você e ela sabe exatamente o que passa na sua cabeça. Assim, ou seja, aconteceu alguma coisa. É esse tipo de olhar, é aquele olhar que ultrapassa a nossa aparência, a nossa superficialidade e nos penetra, invade a nossa vida. E a gente sabe que essa pessoa sabe de alguma coisa. É um olhar que nos revela. Não é esse olhar só, perceberam que eu estou aqui. Não. É esse olhar que Jesus coloca sobre Pedro que faz com que ele identifique uma coisa. Primeiro, ele vai dizer: você é Simão, filho de João. Isso significa Jesus dizer o nome, olhar profundamente nos olhos de Pedro e falar o seu nome significa dizer: eu conheço você. Eu conheço você. Vai ser a mesma experiência que o próprio Natanael vai viver daqui a pouco. Você estava lá debaixo da figueira, eu já via você. Então, quando Jesus coloca os seus olhos sobre Pedro, é como se fosse um raio-x. Eu sei quem você é. Eu sei das suas imperfeições, eu sei das suas dificuldades, eu sei do seu temperamento, eu sei quem você é. É aquele olhar que nos invade. De fato, passa um pente fino. É o que Jesus está fazendo com Pedro. Eu conheço a sua identidade. Ao mesmo tempo, perceba o que Jesus faz. Mas agora, ou de agora em diante, a partir de agora, a partir desse encontro comigo, Pedro, você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que Jesus está dizendo é: eu sei quem você é,
Eu sei dos seus limites, eu sei das suas dificuldades, eu conheço a sua identidade, eu sei quem você é, eu sei o que passa na sua cabeça, eu sei de tudo isso. Mas, eu posso fazer de você uma pessoa diferente. Então, o que Jesus apresenta a Simão, a Pedro aqui é: eu sei quem você é, mas eu posso fazer de você alguém diferente. Eu posso mudar o seu nome, eu posso mudar a sua identidade, eu posso mudar o seu caráter, eu posso fazer você superar as suas dificuldades, as suas limitações. Eu posso colocar as mãos em você e reconstruí-lo, fazê-lo uma nova pessoa. E, além disso, dar a você uma nova missão, porque Pedro, Cefas, totalmente conectado a essa ideia de pedra, no sentido de ser um líder, ser alguém de frente, ser alguém que impulsiona, ser alguém que vai à frente, que se posiciona, que sustenta. Ou seja, você está nessa posição agora, mas eu tenho para você algo diferente. Então, ao mesmo tempo que desnuda Pedro, oferece para ele vestes novas. Vestes novas. Mas o que a gente vê aqui, diferente de André, do outro, como eu disse, provavelmente Filipe, uma certa disposição para o seguimento, uma certa coragem de lançar-se no caminho. O texto, essa experiência entre Jesus e Pedro, ela se encerra. Acaba. O diálogo acaba, muda-se a cena, e versículo 43, a expressão comum no dia seguinte. As coisas seguem. É perceptível aqui um Pedro indiferente. A gente não percebe, pelo menos não é narrado para nós, que ele está disposto a fazer o que o seu irmão faz, se lançar com uma empolgação, por mais que não seja perfeita, mas não há essa disposição, não há esse engajamento, não há. E quando a gente olha para a trajetória de Pedro ao longo do Evangelho de João, isso se confirma para nós. Há uma resistência no coração de Pedro. E assim como a imagem do turista se contrapõe à imagem do peregrino, Pedro será contraposto à imagem de André. Enquanto André se lança, e mesmo que imperfeitamente vive uma experiência com Jesus, Pedro está resistente. Ele começa a andar com Jesus de maneira resistente. Capítulo 6 de Evangelho de João, a gente tem uma primeira experiência dessa caminhada que, de certa forma, apresenta uma abertura, uma aparente abertura da parte de Pedro. Jesus está na Galileia, multiplica pães à multidão, prega, fala de si como sendo ele o pão da vida, o pão que desceu do céu. Mas à medida que Jesus vai ministrando o seu ensino, muitos discípulos que estão com Jesus começam a abandoná-lo, começam a desistir, vão saindo aos poucos, dizendo: essa palavra sua, Jesus, é dura demais, não dá para digerir, não dá para sustentar. E aí Jesus olha para os seus 12 apóstolos e vai dizer o seguinte: e vocês também não vão embora, não? Vocês querem acompanhar os outros? E aí Pedro vai fazer uma declaração de fé. Mestre, para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para quem? De fato, uma confissão de fé. De fato, Pedro, aparentemente, soa para nós como alguém que está aberto, alguém que deseja se vincular a Jesus, se apegar. Jesus, eu não posso ir embora, eu vou para onde? Até então, o que eu vi da sua parte me faz entender que não há caminho melhor, vou ficar aqui, mesmo que seja duro, vou ficar aqui. E de fato, Pedro está disposto a seguir a Jesus, mas como um turista, não como um peregrino. Porque no capítulo 13, o lendário capítulo 13, quando Jesus, então, depois de feitos sinais, operado maravilhas, sinalizado
abertamente a respeito de si, entende que da parte de Deus havia chegado a sua hora de passar para junto do Pai. Ou seja, o momento final da crucificação havia chegado. Então, nessa iminência da sua morte, da conclusão da sua obra, o que ele faz? Ele está com os discípulos numa casa, numa mesa, preparados para a ceia. O que ele faz? Ele se levanta, tira as suas vestes, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Algo que, a princípio, se torna absurdo para eles. Porque isso era a tarefa de um servo, de um escravo. De um escravo. Jesus está numa posição, a princípio, na lógica dos seus discípulos, de senhor, e de fato ele é, como ele vai se afirmar assim. Mas ele não age na nossa lógica. Então o que ele faz? Começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele chega a Pedro, para lavar os pés de Pedro, há uma resistência. Os meus pés você não vai lavar de maneira alguma. Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, você não tem parte comigo. Porque essa imagem, esse Jesus que está se configurando, se concretizando diante dos olhos de Pedro, vai desmanchando, começa a desmanchar a convicção que Pedro tem, começa a abalar a convicção que Pedro tem. Perceba, no capítulo 6, para onde iremos, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas quando ele lava os pés, isso já começa a ficar indigesto. Os meus não. Que absurdo é esse? Você ficou louco, Jesus? Eu deveria estar lavando seus pés. Você é rei, você é Messias, você é o Salvador, você é o Deus encarnado, você vai lavar os meus pés. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. E pior, e é justamente o que Pedro já havia entendido. Vocês me chamam de Senhor, não chamam? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Se vocês então me têm como Senhor, vocês deverão fazer exatamente o que eu faço. E aqui está o problema de Pedro. Porque é difícil para Pedro digerir um Jesus que lava pés. Porque se eu chamo esse Jesus de Senhor, de Mestre, de ungido, de Messias, e ele lava pés, sobrou para mim lavar os pés. Se o meu Senhor lava pés, logo eu terei que lavar pés. E isso não cabe na imaginação de Pedro. Não cabe. Um Messias que serve, não cabe. Não cabe. E aí passa a cena, eles se assentam à mesa, começam a comer o pão, Jesus começa a partir, fazer o memorial, e aí ele começa a falar outras palavras estranhas. Um de vocês vai me trair. A coisa vai ficar complicada. E aí tem um discípulo encostado do ladinho de Jesus. Essa cena é muito interessante. E aí Pedro começa a fazer sinal para esse discípulo, pergunta para Jesus quem que é o traíra. Pergunta para ele quem que é. Ou seja, não sou eu. Se ele está preocupado em saber quem vai trair, ele coloca-se acima dos outros, acima de suspeita. E a cena segue. Jesus então começa a falar de um negócio estranho, que ele vai partir para junto do Pai, de um jeito que, por enquanto, eles não têm condição de segui-lo. Para onde eu vou agora, nesse momento, vocês não têm condição de me seguir. E aí, Pedro, que história é essa, Jesus? Para onde que você está indo? E como assim a gente não pode te seguir, Pedro? Por enquanto não dá. Daqui a pouco você vai conseguir me seguir. Não, Jesus, por ti eu darei a minha vida. Jesus olha para Pedro e diz assim: você vai dar a vida por mim? Tem certeza? Você ainda não viu tudo. Pedro, precipitado no falar, a partir do que ele conhecia até então, promete isso. E Jesus vai dizer: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. As coisas continuam, as cenas passam. Capítulo 18. Capítulo 18. Judas havia saído obstinado a entregá-lo às autoridades. Jesus está com os discípulos no jardim em oração, preparando-se para a cruz. De repente, vem de longe
a escolta do sumo sacerdote, guiados por Judas. E visualize a cena, um local meio escuro, com tochas, tensão. Esses guardas se aproximam e Jesus toma a iniciativa. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. E ele vai dizer assim: sou eu, sou eu. E sabe o que acontece quando Jesus diz sou eu, ou eu sou? Então visualize, eles representam a autoridade do templo, da religião, uma escolta armada, preparada para aprisioná-lo. Jesus, então, aos olhos humanos, está encurralado. Mas quando Jesus está ali, eles o cercam e ele se identifica: eu sou. Sabe o que acontece? O capítulo 18 vai dizer para nós que toda aquela escolta cai por terra. Eles não resistem à autodeclaração de Jesus ao dizer eu sou, porque muito mais do que se identificar como eu sou esse que vocês estão procurando, esse Jesus de Nazaré, ele evoca sobre si a presença do Deus de Israel. Lembra-se como quando Moisés, preocupado em ir para o Egito, a pergunta dele: no nome de quem que eu vou? Diga, o eu sou te enviou. Jesus está dizendo, essa presença libertadora, que não conhece limites, esse Deus poderoso que se manifestou ao longo da história, que está presente na história, que vai cumprir as suas promessas, está presente em mim, aqui e agora. Eu sou. Eu sou. E aquela escolta cai por terra. Ou seja, Jesus está no controle de todas as coisas. Está acontecendo aqui o que ele havia dito lá no capítulo 10, eu sou o bom pastor, ninguém tem autoridade de me tomar a vida, eu dou a minha vida. E a autoridade eu tenho suficiente para pegar ela de volta. Ninguém está tomando nada de mim, eu estou voluntariamente entregando a minha vida por vocês. Jesus está no controle. Mas o que Pedro vê? A casa caiu. Ele não consegue ver e sentir a presença de Deus ali. A escolta está no chão, desarmada. O poder de Deus invadiu o local, eles caíram por terra. E o que Pedro vê? Jesus fracassou. Percebe a dificuldade de Pedro ver o mundo espiritual? E o que ele faz? Ele pensa que ele pode, que precisa ajudar Jesus a retomar o controle da situação. O que ele faz? Ele pega a sua espada, parte para cima de um dos soldados e corta a orelha do chamado Malco. O que Pedro está vendo? Jesus está sem o controle das coisas. A casa caiu. Jesus precisa que eu corrija, que eu conserte as coisas, que eu dê uma ajudinha. Afinal, Jesus perdeu o controle. Ele pensa que com a força da sua espadinha ele vai fazer alguma coisa. E o resultado é que ele fere um soldado. E aí Jesus o repreende. Percebe o que está acontecendo aqui? Pedro realmente estava disposto a dar a sua vida por Jesus. Realmente estava disposto. Tanto que ele partiu com violência para cima de um soldado. Só aí ele já colocou a sua própria vida em risco. Já poderia ser preso e até ser morto por causa disso. Ele está, de fato, desejoso para arriscar a sua vida. Mas qual é o problema? Quando ele percebe o tipo de Messias que Jesus é, aí a sua convicção se abala. Sabe, porque o mesmo Pedro que vai para cima do soldado e o agride, protegendo Jesus, pensando que ele vai proteger Jesus, quando ele vê o que Jesus está fazendo, ao invés de Jesus fulminar aqueles guardas, ele estende a sua mão e permite ser preso e ser conduzido e começar a ser açoitado, ser levado para interrogatório, ser zombado, esbofeteado, cuspido, todo tipo de calúnia, zombaria, violência.
Quando Pedro vê isso, ele entende que aquilo que Jesus havia falado lá no capítulo 13 era sério. Era sério. E aí esse Jesus é insuportável para Pedro. O Jesus poderoso, que controla todas as coisas, que vai em direção ao trono de Israel, ele dá conta, ele protege, ele vai para cima, ele dá a vida. Mas quando ele vê que Jesus é de fato um Senhor que amarra a toalhinha na cintura e vai se subjugar a esse tipo de coisa, aí Pedro não suporta. Percebe? Ele tem na mente um tipo de Jesus. Ele idealizou na sua mente, está ali. Ele se fidelizou a um Jesus que não existe, que ele criou na sua mente. O Jesus que ele gostaria que existisse. Quando ele vê que Jesus não vai fazer o que ele espera, não vai cumprir as suas expectativas, Pedro então faz o quê? Nega Jesus. E ele não nega porque ele é um covarde, tá? Pedro não é um covarde, como a gente às vezes pensa, Pedro tem medo. Não, ele foi para cima do cara. Mas o problema dele é que ele não está disposto a gastar a vida por esse Jesus. Por o outro, sim, mas por esse que vai ser açoitado, morto, pelo Jesus que fosse ovacionado, colocado nos ombros, levado para o trono, recebesse nas mãos o cetro de Israel e assentasse na cadeira de Davi, por esse eu mato qualquer um. Agora, por esse que estende as suas mãos, não dá. E aí ele nega Jesus. Porque ele está andando com Jesus a partir das suas próprias expectativas, querendo que Jesus seja o que ele gostaria que Jesus fosse. Percebe a dificuldade aqui de Pedro? Pedro é um turista. É um turista. Por isso ele não dá conta. Ele vai até um certo ponto. Quando ele vê que Jesus é quem é, aí ele dá para trás. Esse eu não quero ouvir. Por isso ele nega Jesus 3 vezes, ou seja, abundantemente, verdadeiramente, ele rompe com toda e qualquer vinculação que ele havia feito a Jesus anteriormente. Até que a gente chega no capítulo 21. E aí eu quero convidar você a abrir. Capítulo 21. Jesus ressuscitado encontra-se agora novamente com seus discípulos e com Pedro. Eles estão numa fase agora de repensarem o que fazer. De repente, Jesus, então, surge na praia, eles estão pescando, percebem que é Jesus na praia, Pedro, então, se lança na água, vai até a praia e lá, desesperadamente, encontra-se com Jesus. E eles começam uma conversa na praia. Então, perceba, Jesus agora ressuscitado. O último contato de Pedro e Jesus foi a negação. Agora ele está diante do ressuscitado, na praia. E há um diálogo de novo. E sabe como Jesus se refere a Pedro? Simão, filho de João. Ele havia dito, olha, você é Simão, filho de João, mas de agora em diante, você tem a possibilidade, você tem o chamado, você tem o caminho, você tem uma proposta da minha parte, para que você seja Cefas, seja Pedro, receba uma nova identidade, uma nova missão, mas depois de tanto tempo, tantos milagres, tantas curas, tanta palavra, tanta experiência, depois de tanto andar ao lado de Jesus, Jesus encontra-se com Pedro na praia, olha nos seus olhos e fala o quê? Simão, filho de João. Sabe o que ele está dizendo para nós? Você é o mesmo que eu encontrei naquele dia. É o mesmo. Quando os meus olhos pousaram sobre você, o que eu vi foi Simão, filho de João. E agora, depois dessa trajetória toda, o que os meus olhos enxergam é o mesmo Simão, filho de João. Você é o mesmo, Pedro. É o mesmo. As minhas palavras, as minhas ações, a minha presença, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, tudo que você conviveu comigo, não valeu de nada, porque agora, depois desse tempo, eu estou diante da mesma pessoa. Por isso eu chamo você de Simão, filho de João. Tu me amas mais do que os outros. Perceba, pergunta para esse cara aí quem que é o traidor, se coloca acima, você realmente pensa, você continua pensando que você está acima dos outros?
Simão, filho de João, você me ama? E pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? E perceba que nessa terceira vez, Pedro se entristece. Sabe por quê? É uma direta referência à sua negação. Jesus está dando a Pedro uma oportunidade de se refazer. Ele é assim. Ele sempre estará na nossa frente, do nosso lado, nos chamando a refazer. Então Pedro, nessas três afirmações, ele se entristece, por quê? Porque ele volta lá, reflete, e aí ele vai fazer uma declaração tão importante para quem deseja ser um discípulo, para quem deseja ser um peregrino, para quem quer saltar dessa posição de um turista da fé e ser um peregrino. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Pedro está dizendo aqui é que eu reconheço agora que não dá para andar ao seu lado pensando que eu sei mais do que você. Não dá para andar do seu lado querendo conduzir você. Não dá para andar do seu lado querendo que as minhas expectativas sejam cumpridas, porque afinal, somente você, somente o Senhor sabe de todas as coisas. Então, olha para dentro de mim e vê que agora sim eu entendo, e agora eu posso, com toda a humildade e recomeço, dizer: eu te amo. Eu te amo. E Jesus sabe das limitações de Pedro, porque ele é ainda Simão, filho de João, mas há agora no coração desse Simão, filho de João, uma disposição para se permitir ser conduzido por Jesus. Lá, ele quer andar com Jesus a fim de conduzir Jesus. Aqui ele está agora aberto para que Jesus o conduza. Há uma diferença absurda nisso, entre você estar com Jesus, querendo conduzir Jesus. E aí, por isso, Jesus vai dizer o que disse no versículo 18. Quando você era mais moço, você se vestia e andava para onde queria. Mas quando for velho, preste atenção nisso, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Ou seja, quando você entender, e você está entendendo agora, que uma pessoa imatura, ela pensa que ela pode conduzir a si mesma, ela se veste, ela vai para aqui, para lá, ela conduz a sua própria vida. Mas o sinal de uma maturidade é quando você estende a mão. Você estende a sua mão e espera que outro, Jesus, o Senhor, Ele nos conduza, Ele nos cinja, nos vista, nos revista e nos leve para onde nós nem queremos ir. E a gente se lança nesse caminho, e Jesus está dizendo: estou dizendo isso para você, para significar com que tipo de morte você haverá de me glorificar. Por ti eu darei a minha vida. Mas dar a vida desse jeito não me glorifica. Agora, na condução feita por mim, você vai viver uma vida e uma morte que sim vai me agradar. E aí, nesse final, depois de dizer essas palavras, Jesus então acrescentou: siga-me. Siga-me. Enquanto Pedro decidiu viver a experiência de fé como um turista, ele estava na presença de Jesus, vendo os milagres, ouvindo as palavras, vendo as suas ações, desfrutando da sua presença, mas isso não significou absolutamente nada. Porque Pedro era um turista, mas o chamado de Deus para nós é que sejamos homens e mulheres peregrinos e peregrinas na fé. E sabe por que isso é importante? Porque eu posso ser membro de uma igreja, eu posso participar de um ministério, posso ser dizimista, posso estar aqui toda e qualquer programação, posso fazer boas obras, posso fazer de tudo isso, mas se isso não for resultado disso daqui, de um segmento de Jesus, vai passar anos e anos, mesmo fazendo eu essas coisas que são em si boas, nobres,
recomendadas, nós não seremos transformados. Sabe por quê? Porque quem transforma é Jesus. É Jesus. E o chamado de Deus para nós é: sejamos nós então peregrinos, estendamos as mãos e permitamos que Ele nos conduza. Abramos mão da nossa expectativa, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos, a fim de que Ele realize em nós a sua vontade. Porque, como Pedro disse e reconhece aqui, só tu sabes de todas as coisas. Então, o chamado de Deus para nós hoje é: siga-me. Sejamos nós peregrinos do Senhor. Nos lancemos nós nesse caminho, esse caminho da fé, e sejamos levados nós, somente Ele sabe para onde, mas certamente um caminho que vai glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Eu quero perguntar para você: você quer ser um turista ou você quer ser um peregrino? Se coloque de pé e nós vamos orar por isso. Feche os seus olhos. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Feche os seus